Boa noite, irmãos. Vamos orar então? Querido Deus, o Senhor é tão bom em nos dar a oportunidade de viver para o Senhor, Deus, de viver para a Tua glória. Obrigado por essa noite, Deus. Obrigado pelas pessoas que chegaram, aquelas que ainda estão por vir, Deus. Que o Senhor possa trazer em segurança, Deus. Queremos rogar ao Senhor da seara que mande, Deus, que envie trabalhadores para a sua seara, Pai. A sua seara é tão grande, os obreiros são poucos, Deus. Há tantas necessidades, Pai. E poucos os que se sacrificam, Deus, em favor delas, Pai. Eu peço, Deus, que o Senhor nos envia os Teus obreiros, Deus, para cooperar com o trabalho da obra do Senhor, querido Deus. Abençoa aqueles que estão viajando, aqueles que estão impossibilitados de vir por algum motivo, Deus. Que o Senhor os guarde no poder do Senhor, Pai. E que o Senhor use a Tua palavra, Deus, tanto aqui quanto nas salas, para edificar a vida de cada aluno. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos. Hoje, então, iniciamos a lição 6. De fato, hoje nós vamos encerrar a primeira parte do livro de Efésios, tá? A primeira parte corresponde aos 3 primeiros capítulos, tá? Que falam sobre quem é a igreja de Jesus e o que Deus fez por essa igreja, né? Como eu já disse anteriormente, os aspectos doutrinários da carta aos Efésios, ok? Então a gente viu, por exemplo, as bênçãos que Deus derramou sobre a igreja no capítulo 1, né? Ainda no capítulo 1 a gente viu a oração, a importância da oração pela vida espiritual da igreja. No capítulo 2 nós vimos o que Deus fez na vida da igreja, que trouxe a igreja da morte para a vida, trouxe a igreja da inimizade para a união, para a amizade, para a família de Deus, né? Judeus e gentios formando apenas um corpo, um só corpo em Cristo Jesus. Paulo ele vai encerrar essa primeira etapa do livro de Efésios novamente com uma fantástica oração em favor da igreja, ok? Só que há diferenças entre aquela primeira oração feita no capítulo 1, nos versos 14 a 23, dessa oração no capítulo 3, dos versos 15 a 23, capítulo 1, 15 a 23, e capítulo 3, 14 a 21, tá? Na primeira oração do capítulo 1, Paulo ele ora mais especificamente para Deus dar à igreja conhecimento e discernimento espiritual, tá? Aqui no capítulo 3, Paulo pede a Deus que a igreja receba poder espiritual. Poder para viver uma vida espiritual. Poder para ser espiritual, né? Boa noite. Então, hoje nós vamos tratar da oração de Paulo pela vida da igreja, pela vida dos Efésios, parte 2, ok? Essa é a lição de hoje, oração de Paulo pela vida dos Efésios, parte 2. E a ideia central desse trecho é a importância de orarmos pelo poder de Deus na vida da igreja. Tá? Eu vou falar com mais detalhes à medida que a gente for lendo e explicando. 2 desafios para hoje. Primeiro desafio: compreenda a importância de orar pela vida espiritual da igreja. Mais uma vez, né? É preciso que cada um de nós entenda o valor de orar pela vida espiritual da igreja, pela sua vida espiritual, pela vida espiritual da sua família, pela vida espiritual dos seus irmãos em Cristo, ok? Desafio número 2: eu quero desafiar você a orar cada vez mais pelo poder de Deus na vida da igreja. Eu quero desafiar você que troque as suas orações, que ore mais pelas coisas espirituais e menos pelas coisas materiais, que você ore menos pelas coisas desse mundo e mais pelas coisas do mundo espiritual, pelo poder de Deus em sua vida, pelo conhecimento espiritual da pessoa de Deus e da palavra de Deus, não é? E às vezes se preocupa exacerbadamente com as coisas desse mundo. Deus, eu preciso de um emprego, porque se eu
não trabalhar, eu não ponho comida em casa. É claro que você precisa de um emprego. Se você não trabalhar, você põe comida em casa. Mas Deus sabe disso. Deus tem promessas na Bíblia que, se você é fiel a Deus, Ele não vai deixar você passar necessidade. E às vezes a gente se desespera, não é? Ah, Deus, porque eu estou com uma dor aqui que não passa tem tanto tempo. Vamos orar por essa dor. Só que Deus está contigo, irmão. Ele não põe dificuldade, Ele não permite tribulação na sua vida que você não possa suportar. Então, sempre há promessas de Deus para a gente, que a gente pode se agarrar, e que a gente pode atravessar o vale da sombra da morte. Se for assim, a vontade de Deus. Se Deus quiser que a gente passe por esse lugar. Mas agarrado em Deus, nas promessas de Deus. Esse é o desafio, ok? Esse é o desafio. Ore cada vez mais pelo poder de Deus na vida da igreja. Tá bom? Então vamos lá, abre sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Efésios 3,14. Amém? Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Mais uma oração. Querido Deus, eu peço ao Senhor que o Teu poder esteja sobre nós, ao lermos, ao estudarmos a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa despertar em nós, Deus, o discernimento espiritual, para compreendermos, Deus, as maravilhas da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Ok, David, tanto você me escutar bem daí, tá? Então, nos 3 primeiros versículos, do 14 ao 16, né? A primeira parte do 16, Paulo ele introduz a sua oração, tá? Tratando da postura correta da oração. Ele vai falar da postura correta da oração e do destinatário da sua oração. A introdução da oração dele é essa, tá? Nos versículos 16, a segunda parte do verso 16 até o 19, ele vai apresentar o conteúdo da oração, tá? É a parte principal do texto, é essa aí. E a parte final, os versículos 20 e 21, Paulo ele conclui a sua oração com uma adoração a Deus, confiando no poder de Deus para responder a sua oração. Ok? Então a primeira parte é a postura da oração de Paulo. Irmãos, o versículo diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Antes de falar alguma coisa,
Gente, existe uma postura certa de você orar? Essa é a postura certa de orar. Tem isso na Bíblia? Não. Não? Não? Tem certeza disso? Sim, com reverência. Hã? Com reverência. Com reverência. Tá com barulho? Obrigado. A postura correta. Vamos chegar lá, vai. Está no caminho certo. Realmente, não tem uma postura física que a Bíblia fala que é correta. Você vê na Bíblia Paulo orando de joelhos. Você vê na Bíblia Jesus e até o ladrão orando, pregado numa cruz. Não é? Jesus também orou de joelhos. Não é? Você vê. Daniel. Não é? Você vê pessoas orando sentado, até deitado. Com o rosto no chão. Né? Prostrado, às vezes numa maca. Né? Então assim, e nesses casos que eu citei, Deus não condena nenhuma dessas pessoas por causa da postura que ela está tomando. Não é? Os judeus, eles tinham um costume. Eles oravam sempre de pé. Era o costume judaico, dos líderes religiosos especialmente, né? Eles oravam de pé. Mas Paulo não. Paulo aí no versículo 14 diz que ele se coloca de joelhos diante do Pai. Não quer dizer que a oração de joelhos é a única oração correta. Não é isso que o texto está falando, né? Mas ele faz um sacrifício a mais. Humildade. O Ardo colocou uma reverência, um temor, de você saber quem é você diante de Deus, não é? E você saber o tamanho do seu Deus e o seu tamanho perante Ele. Então é uma postura de humildade, de quebrantamento de alma, né? De se colocar lançado aos pés ou no altar de Deus, ok? O que realmente importa não é a postura, mas a atitude por trás da postura, ok? Muitas pessoas podem orar de joelhos, mas se o coração não estiver de joelhos, essa atitude não está agradando a Deus. Porque às vezes a pessoa se coloca em uma postura qualquer, né? Mas o coração dela está longe de Deus. Está pensando egoístamente. Fala. Os fariseus, que oravam em praça pública, com voz muito alta, para chamar a atenção, mas no fundo eles não tinham essa humildade, essa diferença. Jesus citou que eles oravam deles para eles mesmos, como o fariseu e publicano lá, né? Ele orava dele para ele mesmo, ele não orava para Deus, né? Ele se elogiava para Deus. Ó, Deus, eu sou tão bom, né? Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, tudo. Isso não é uma oração, isso não é falar com Deus, isso é se gabar diante de Deus, né? Então, o que importa em primeiro lugar é a atitude por trás da postura, não a postura em si, tá? O que Deus realmente quer é a sua alma de joelhos, o seu coração quebrantado, o seu espírito, lembra, Everton? Compungido e contrito, o seu espírito humilhado e humilde diante do Deus Todo-Poderoso. Paulo, lembra que ele estava preso, a gente já falou isso, ele estava impedido de visitar as igrejas e de evangelizar outras cidades, porque ele estava acorrentado, ele estava preso. Mas ninguém podia impedir Paulo de orar. Ele orou vigorosa e humildemente a favor das igrejas, a favor dos efésios, não é? E colocou-se humildemente diante de Deus. A postura correta da oração é a humildade e o quebrantamento da alma. É ou não é, Ward? A postura correta é a humildade, foi isso que você falou no começo? E o quebrantamento da alma, essa é a postura correta.
Mas Deus está onde? Como que está vivendo? É uma pergunta. Então, Arlen, depende do que está no seu coração, né, meu irmão? Quando a gente ora, você fala para orar. Se a palavra de Deus não tem mais o véu, a gente está na presença de Deus, né? Como que Deus está no Deus? Como que Deus está? Ele vai estar aqui, ele vai estar lá em cima, como é que Tem perguntas que a gente não tem respostas, tá? Mas a Bíblia não condena a postura da oração, a não ser quando a sua postura reflete um coração irreverente, não é? Por exemplo, eu deito lá, esparrachado na minha cama, ó Deus, obrigado por esse dia, aí acordo só no outro dia. Isso é irreverência, é falta de temor, não é? Você está cansado, senta na cama, ou se ajoelha, ou fica de pé, ora rapidamente, você sabe que você está cansado, é falta de reverência. Mas a Bíblia não condena a postura em si, porque a gente viu vários tipos de oração, a gente vê, aliás, vários tipos de oração diferentes. Então, o que Deus valoriza é o que está no seu coração, é a reverência do seu coração. E o seu coração reverente vai te levar a pensar melhor na sua postura física, não é? Vai te levar a falar, Deus está lá em cima, eu estou aqui embaixo, então sejam poucas as suas palavras. A Bíblia fala isso também, né? Deus está lá no céu, você está aqui na terra, não fala demais, não, né? Isso que a Bíblia ensina. Ok? Então, a postura correta é a humildade e o quebrantamento de alma, que por sua vez produzirão uma postura, uma atitude que reflete ou que reflita esse temor, essa reverência. Então, se eu tenho reverência no meu coração para orar, eu vou orar de uma maneira reverente, né? Agora, se você está acamado, você está deitado, você vai orar deitado, só que com toda a reverência também, né? Ó Deus, eu estou aqui, o Senhor sabe que eu estou em condições de orar desse jeito, então recebe a minha oração, né? E fala amém antes de dormir, né? É o mais importante, é você ter reverência com Deus, né? Então, postura. Isso aqui não é a parte mais profunda e importante do texto, da oração, mas é um ponto que a gente pode aplicar em nossas vidas, né? O destinatário. Paulo diz aí, por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, né? Paulo orava ao Pai. A gente já falou isso aqui em outras escolas dominicais, né? Há um tempo atrás. O Pai é aquele a quem Jesus nos ensinou a orar. Lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, ele ensinou a orar ao Pai, né? Quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso, que estás no céu. Jesus ensinou a orar ao Pai, né? E o próprio Jesus orou ao Pai. Em João 17, por exemplo, ele orou ao Pai, né? É errado orar a Jesus? A gente também já tratou disso. Lógico que não é. Ele é o Senhor, Deus, Filho, Todo-Poderoso. Você vê vários momentos na Bíblia em que a adoração é voltada para Jesus. Jesus é adorado na Bíblia, né? Mas nós estamos tratando aqui da oração de Paulo, né? Então, na oração de Paulo, Paulo orou ao Pai, né? E aí, esse segundo trecho aí que fala que Deus, ele toma o nome de toda a família, é um trecho de difícil compreensão, né? A maioria dos estudiosos, eles concordam que esse texto está falando que Deus, ele é o Criador de todas as coisas, o Criador de todos os seres vivos, né? Ele é num certo sentido, Deus é o Pai de todos, num certo sentido, porque ele é o Criador, né? Pai por criação, né? Em um sentido especial, Deus é Pai dos convertidos, né? É o nosso Pai celeste, né? Em um sentido único e exclusivo, ele é Pai de Jesus, porque Jesus é Filho unigênito de Deus, único daquele tipo, único como Deus. Então, Paulo ora ao Pai, que é
Criador de todas as coisas, o dono de todas as coisas, não é? E aí o versículo 16a, alguém pode ler para mim só um pedacinho, 16a? Para que segundo a riqueza da sua glória. Isso. Olha, Paulo ele usa muitas hipérboles, né? Onde ele exagera na fala a riqueza da sua glória. A glória já é uma coisa rica, uma coisa abundante. Mas Paulo ele quer mostrar o quanto Deus é grande. E ele junta palavras que já são muito expressivas, né? Então, o Pai, de acordo com a riqueza da sua glória, em Deus há recursos inesgotáveis. O Pai é aquele que possui toda a riqueza da glória. Saiba você, meu irmão, que nenhuma oração é impossível. Nenhum pedido é impossível para Deus resolver, para Deus responder. É grande demais para Deus, porque Ele tem toda a riqueza da glória que pertence a Ele, não é? Então, às vezes a gente fica, mas será que se Deus quiser, Ele vai responder? Sim, não é? Ele pode. A gente tem que crer que Ele pode. Se Ele quiser, Ele pode responder a sua oração, segundo a riqueza da glória dele. Ok? Então, Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que pode todas as coisas, e em quem há recursos inesgotáveis, este deve ser o destinatário, o alvo da sua oração, da minha oração. Oremos confiando que Ele tem todo o poder para responder às nossas necessidades, nosso clamor. Às vezes, meu irmão, você pode se sentir numa situação muito difícil. Você pode olhar para um lado, olhar para o outro e não ver saída. Mas Deus pode te ajudar. Deus tem o poder necessário para transformar essa situação que você está vivendo. Creia nisso. Creia nisso. Não tem problema difícil demais nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Creia nisso. Amém? E agora o conteúdo, né? O que Paulo trata aqui? Alguém pode trazer essa resposta? Qual é o conteúdo da oração de Paulo? Qual é o centro do pedido de Paulo aí? Pelos Efésios. Crescimento espiritual. Que Cristo está vivo. Isso fica realizado, alicerçado. Eu acho também que essa continuação do versículo 14 é do versículo 1. Porque parece que vai dar uma pausa aqui e entrou no assunto. Agora no 14 ele continua. Então, Usa a mesma palavra. Qual a razão que Paulo se põe em julho? Para mim é tudo descrito no capítulo 2 também. Mas em prol daquilo tudo que eles passaram, que eles receberam, né? Eles são um povo agora, uma nação cristã. Então Paulo se põe em julho também por isso tudo aqui que Cristo está visto no coração deles. Então acho que o versículo 1 dá uma pausa e continua lá no 14. Correto? Você vê que o versículo 1 ele começa por esta causa, Ele fala qual a causa. né? E aí ele entra nós estamos no capítulo 3. Aí ele entra a partir do verso 2 em diante, né? Ele vai falar do mistério, né? Ele se volta a falar da união dos gentios com judeus, da criação da igreja, né? E aí no versículo 14 ele retoma a ideia de novo, mas por essa causa que eu estava falando, não é? Pegando o gancho também do que o Arne falou, a questão da posição em si de Daniel é verdade. Aquele reino que Deus acrescentou de Deus na vida estava deitado. Para que recebeu a sentença, ele virou com parede. Deus ouviu. Ezequias. A questão é, igual você falou, qual é a comunhão plena que você está com Deus? Para você orar deitado, em pé, sentado, andando. Deus vai ouvir. Agora, a condição de temor para com Deus não importa a sua situação. Como é que Deus te olha? Ele olha para a gente através de Cristo, como ressurreto, justificado, Deus vai ouvir nossa oração através de Cristo. Então, é sentado, em pé, andando, mas é com temor, você falou, com reverência, né? Com ação de graça. Então, para mim, ele ora
o íntimo dele, né, mediante o Espírito íntimo. E assim pela fé que Cristo habite no coração. Então. Assim, depois que Cristo habite, você vai ter enraizado, decepçado. Então, ele tem o Paulo, quando ele ora, ele faz uma sequência de pedidos. É como se fosse um pedido em cascata, ok? Então, se você começa, por exemplo, pelo versículo 16, né? Para que, segundo a riqueza de sua glória, então ele vai pedir, para que Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então esse é o primeiro pedido. E podemos entender que esse é o pedido central. E os outros vêm em consequência disso. Tá? Olha só. Vos conceda. Então Paulo pediu que os efésios experimentassem o poder fortalecedor de Deus na vida deles. Olha, então, vou ler de novo. Por esta causa, 14, me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, o pedido primeiro, aqui o pedido principal de Paulo pela igreja, é que eles fossem fortalecidos com poder, não é? Paulo, ele não pede alívio para os seus problemas. Nem no capítulo 1, naquela primeira oração, e nem aqui. Não é? Ele não pede para ser liberto da prisão. Não é? Ele não pede nem por ele pede pela igreja. Né? E ele pede para que a igreja seja fortalecida espiritualmente. Ele não pede, nesse primeiro momento aqui, para a saúde da igreja, para a vida material da igreja, mas ele pede pela vida espiritual da igreja, como o Herto colocou. Né? Para que a igreja seja fortalecida espiritualmente. Ok? E às vezes a gente não entende isso. Mas o que é isso? O que é ser fortalecido espiritualmente? Irmãos, na nossa vida cotidiana, quanto mais velho a gente fica mais forte ou mais fraco às vezes? Depende, né? Depende até tem o pico, né? Da idade, da juventude, da força, aí depois você vai caindo, né? Mas eu olhei Você... pra você Então assim, o ser humano, ele chega no ápice da sua capacidade física, mental, emocional, intelectual, e aí ele vai regredindo, não é? Agora, o homem espiritual, a nossa alma, o nosso espírito, ele não precisa funcionar assim, irmãos. Ele tem que crescer continuamente até chegar à maturidade. Esse é o alvo de Deus. Okay? Então Paulo pede para que eles sejam fortalecidos espiritualmente, para que eles cresçam, eles se tornem mais vigorosos, mais saudáveis espiritualmente, mais ativos na vida espiritual. É isso. Né? E a gente precisa muito disso. Eu preciso de mais disso. Minha família precisa disso. Nossa igreja precisa disso. Fortalecimento espiritual. Esse poder é dado por quem, gente? Aí fala o versículo. Através de quem? Qual é o canal? O Espírito Santo de Deus, que habita em todo aquele que é convertido. É Ele habitando em você que vai te fortalecer espiritualmente. Então Paulo ora a Deus para que Deus Pai responda o seu pedido e use o Espírito de Deus que está em você para te fortalecer espiritualmente. Ó, fácil entender isso aí, né? Tranquilo, né? Mediante o seu Espírito no homem interior. Não é algo físico, é algo interior, é algo do Espírito, né? Da parte espiritual sua, né? Então, e aí, na sequência do 16, né, vem o 17. E assim, como disse o Wesley, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esse e assim é uma consequência, não é? Então, se você é fortalecido espiritualmente, o que vai acontecer? Cristo vai habitar no seu coração pela fé. Aí vem uma pergunta aqui, mas espera aí, pastor. Mas Cristo já não habita no nosso coração? Não sei se alguém parou para pensar isso, não é? No Novo Testamento, na língua grega, nós temos 3 palavras para esse verbo, habitar. Tá? A primeira palavra é a mais comum, que é a que significa
morar ou viver, né? Palavra comum. Uma outra palavra significa alojar-se ou morar temporariamente. É a palavra que Paulo usou no capítulo 2, no verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Peregrino é alguém que está ali temporariamente, de passagem, não é? É a palavra que ele usou, a tal palavra chamada paroikel. Ó, você viu? Essa palavra significa habitar temporariamente, morar temporariamente, ok? Nós moramos aqui nesse planeta temporariamente, nós somos peregrinos aqui, né? Porque a nossa morada, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Salvador Jesus Cristo, que vai nos buscar e nos levar para lá. Nós estamos paroikel aqui, né? Habitando temporariamente aqui. Mas a palavra que ele usa aqui no capítulo 3 não é nenhuma dessas duas, né? É uma outra palavra chamada katoikel. Ó, hoje a aula está de grego aqui, tá? O que significa essa palavra? Estabelecer-se permanentemente. É um habitar. Agora eu vou habitar aqui, eu vou morar aqui para sempre, permanentemente, né? É isso, né? Essa palavra significa também que ele vai chegar e tomar conta. Ele vai tornar-se dono daquele lugar, né? Então, e assim habite Cristo nos vossos corações. Quer dizer, à medida que você é fortalecido espiritualmente com o poder de Deus, Cristo, ele domina mais o seu coração, ele governa mais sua vida, você se torna mais cheio do Espírito Santo. Olha que maravilha que Paulo falou. Então, ele pede a Deus que Deus dê à igreja fortalecimento espiritual, e assim eles vão estar cheios do Espírito, que Cristo vai ser o dono, ele vai mandar ali naquelas vidas, ok? Uma coisa é Jesus morar na sua vida, ele ser um residente na sua vida. Outra coisa é ele mandar na sua vida, ele ser o presidente da sua vida, entendeu? Porque aí você tem que falar: Deus, eu quero mais de Ti para a minha vida, eu quero ser cheio do Espírito. Aí tem a sua parcela de buscar a Deus. Eu pensei assim, no Velho Testamento, vocês têm uma boa relação que vocês vão falar. No Velho Testamento, o Espírito Santo de Deus ele era presencial, não é verdade? Então ele não ficava o tempo inteiro na vida da... Como é que eu posso dizer? Ou não falar cristão, porque no Velho Testamento... Servo de Deus. O servo de Deus, né? Então, quando aquela pessoa estava cheia do Espírito Santo de Deus, com certeza Deus estava, através do Espírito Santo de Deus, estava ali, né? No Novo Testamento, e agora nos dias atuais, a gente também, muitas vezes, a gente não fica completamente, lógico, isso aí eu entendo bem, né? Mas muitas vezes a gente apaga o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida. Por exemplo, numa briga de trânsito. Vamos supor que aconteça que um cara fazer alguma coisa errada e abrir o vidro, xingar, e você estando certo e aquela fúria vem, por exemplo, né? Fica nervoso demais. Naquele momento ali, se você ficar nervoso, retrucar e às vezes até, sei lá, xingar ou falar alguma coisa, o Espírito Santo de Deus ele não apagou completamente, mas você está vazio do Espírito Santo de Deus, você está. Entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Né? Que assim como no Velho Testamento, o Espírito Santo de Deus ele era presencial, no Novo Testamento ele não apaga totalmente, mas a gente fica vazio em determinados momentos. O que você quer dizer por vazio não é que você fica sem o Espírito. Não, de jeito Você nenhum. quer dizer que ele não está reinando na sua vida. Com certeza. É isso aí. Naquele momento de fúria, Naquele momento, de matar alguém, né, com palavras. naquele momento quem está reinando na sua vida é a carne. Exatamente. Então é isso que eu entendo nesse pedaço. Então, olha só, o poder fortalecedor, então a rica presença de Cristo na vida de cada cristão. Não que ele não esteja em você, mas
o desejo de Deus é que você seja forte espiritualmente ao ponto de Cristo reinar na sua vida todos os dias. Até numa situação dessa. Até numa situação dessa. Entendeu? Porque você fala, ó, Jesus reina em mim. Você põe um adesivo lá no seu carro ou na sua janela, você fala assim, ó, a minha vida pertence ao Senhor. Aí o cara te pega xingando o outro e fala, sua vida não pertence ao Senhor, não. Né? Então tem uma diferença de ter o Espírito e andar pelo Espírito. Sim. Né? De você ter o Espírito e ser cheio do Espírito. Todo cristão tem o Espírito, mas nem todo está cheio do Espírito a todo instante. Uma questão dessa que o Carlos falou, acontece diariamente, muita gente no trânsito, na empresa, na escola, mas você pode ter o Espírito, mas se você não se encher de Deus todos os dias, você está sujeito a pecar mais ainda. Claro, com certeza. É isso aí. E aí, vem uma outra consequência. Então, é um pedido em cascata de Paulo. Pediu poder, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Né? Quer dizer, essa presença de Cristo, ela vai fluir através de uma fé viva, eficaz, através de um amor contagiante. Né? Então, o poder de Deus na vida do crente fortalece ele na fé, enche ele com o Santo Espírito, não é? Faz ele transbordar de amor. E aí vem a parte do versículo 18. E a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Até aqui tá bom. Né? Então, a fim de também mostra consequência, finalidade, propósito, não é? Então, Paulo pediu para que os efésios experimentassem o poder fortalecedor de Deus. Então, eles iam ter Cristo reinando na vida deles, e se Cristo reinasse na vida deles, eles iam poder compreender melhor o amor de Deus. Porque a gente só pode compreender melhor, mais a cada dia, o amor de Deus, à medida que Cristo reina no nosso coração, à medida que nós estamos cheios do Espírito. Você já se pegou perguntando assim, mas por que Deus deixou acontecer isso? Por que Deus permitiu isso acontecer? Porque o amor de Deus, a gente viu aqui, gente, que ele é... Primeiro ele fala, 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. O amor de Cristo, ele é incalculável, né? O amor de Cristo, ele é imensurável. Não dá para... Ele é ilimitado, né? O amor de Cristo, não, o amor de Cristo é isso aqui. Não dá para você falar o que é o amor de Cristo. Porque além dele ser ilimitado, imensurável, ele é incompreensível para a nossa mente limitada, não é? A gente pode compreender um pouco, diz aqui o texto, né? Para compreendermos, pelo menos uma parte desse amor a gente consegue compreender, mas não todo ele. Né? Como é que você compreende um Deus todo-poderoso que desceu aqui na terra e morreu pelos pecadores? Não dá para compreender isso. Dá para você aceitar isso, mas você entender, não, isso eu entendo. Né? É amor. Então, à medida que o poder de Deus está na nossa vida, nos fortalecendo, né, a gente vai estar cheio do Espírito Santo e a gente vai poder compreender o amor de Deus melhor. E essa compreensão do amor de Deus, vocês perceberam que é um projeto coletivo? O que é que diz aí o versículo? O versículo 19, aliás, é o 18, né? A fim de poderes compreender com todos os santos. O projeto de Deus é que essa compreensão do amor de Deus seja algo coletivo, que a igreja possa compreender, que vocês possam compreender com todos os santos. Então, é um projeto da igreja de Jesus. Não só você compreender o amor de Deus, mas nós possamos compreender o amor de Deus melhor, né? Então, olha só, nós estamos chegando já na parte final, tá? O poder de Deus na vida do crente, compreensão do amor de Deus. O poder de Deus na vida do crente fortalece ele na fé,
enche ele com o Espírito Santo de Deus e faz ele compreender e experimentar o amor de Deus. Tá? E aí agora vem a última etapa, né? Que é o final do versículo 19, que diz: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, no pouco tempo que eu estudei esse trecho, porque não foi muito tempo, né? Foi uma semana e meia eu estudando esse trecho. Nossa, eu fiquei deslumbrado de perceber essa oração de Paulo. Olha, ele começa falando e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Fala, olha, o meu desejo é que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Que maravilha! Para que, mostra o alvo, o objetivo final. O objetivo final de Deus na vida dos crentes e da oração de Paulo é que a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus. Isso é maturidade. Não só maturidade, mas plena maturidade. Maturidade total. Né? Este estado final, por enquanto, é inalcançável para nós. Nós somos imperfeitos e ainda vamos morrer imperfeitos. Mas a partir do momento que morrermos ou formos arrebatados, nós vamos chegar nesse estágio. Não é? Mas enquanto esse dia não chega, o nosso dever, enquanto filho de Deus, filha de Deus, é buscar ao Senhor para a gente subir degrau por degrau, vencendo pecados em nossas vidas, no poder do Espírito, na força que vem de Deus, não na nossa força, para que a gente possa crescer na fé. Essa é a oração de Paulo, né? Para que Deus fortaleça vocês possam ser cheios de Jesus, Jesus seja dono da vida de vocês, né? Vocês possam compreender mais e melhor o amor de Deus, até o dia que vocês vão estar plenamente perfeitos na presença de Deus. Ok? Então, o poder de Deus na vida espiritual da igreja pode fortalecer a igreja na fé, pode fazê-la cheia do Espírito, pode fazê-la experimentar o amor de Deus e pode levá-la à maturidade espiritual. Levar a maturidade espiritual, toda a plenitude de Deus em suas vidas. Esse é o conteúdo da oração de Paulo. Ok? E no final, os últimos 2 versículos, Paulo ele vai concluir com uma adoração. Não é? Ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha, segundo alguns estudiosos, essa é a oração mais bonita da Bíblia, né? E é realmente uma oração muito profunda, muito bonita, né? Isso aí é difícil da gente falar, né? Isso vai mais por... Cada um vai escolher. Mas ela é muito bonita. E aí Paulo ele encerra a oração manifestando total confiança em Deus e no poder que Deus tem para responder a sua oração, né? E isso fica de dica para nós. Nós temos que ter confiança em Deus. Total confiança em Deus ao orarmos. É lógico que nós temos que ter aquela consciência de que Deus ele vai fazer o que ele achar que é melhor. Mas a gente não pode ser frio nas nossas orações, né? Deus, né? A gente tem que clamar a Deus, falar: Deus, eu creio no seu poder, eu creio que o Senhor é infinitamente poderoso, o Senhor pode fazer mais do que eu imagino, eu creio em Ti. Então está lançada diante do Teu altar a minha oração, Senhor, para a Tua glória e honra. Faça de mim e da minha oração que o Senhor bem entender. Né? Ele mostra confiança. Eu escolhi isso aqui, achei que ficou muito bacana essa oração. Eu fiz isso aqui não é venda de consórcio não, viu, Carlos? Nada disso, pirâmide, Amway, Vitória, nada disso. Isso aqui é o seguinte: há uma progressão nos argumentos de Paulo aqui, dá para você perceber isso, e ele vai usar de hipérbole mais uma vez. Olha só, primeiro ele fala que Deus é no versículo 20, dizendo poderoso, aquele que é poderoso. Deus é poderoso.
Então, o primeiro argumento de Paulo para confiar em Deus, para confiar que Deus responde suas orações, é que Deus é poderoso. Depois ele diz que Deus é poderoso para fazer o que pedimos. Olha só, Deus é poderoso para fazer o que pedimos. Ele não é poderoso para fazer o que a gente pede? É ou não é? Ele pode fazer o que a gente pede? Pode, claro que pode. Ele pode fazer aquilo que a gente não pede, mas a gente só pensa. Pode, Deus é poderoso para fazer o que pedimos e pensamos. Às vezes a gente não pede, mas a gente pensa. Deus pode fazer assim mesmo. Pode, se Ele quiser, Ele pode. Deus é poderoso para isso. Não é? Tem um versículo na Bíblia que a Bíblia fala que Deus dá aos seus antes que eles peçam. Não é? Deus sabe das nossas necessidades. E Ele muitas vezes as dá antes que a gente peça para Ele. Não é? Deus é poderoso para fazer o que pedimos, Deus é poderoso para fazer o que pedimos e pensamos, mas Deus é poderoso para fazer... Calma, vamos um passo cada vez. Tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos, não só uma coisa que eu peço, ou uma coisa que eu penso, mas Ele pode fazer tudo o que eu peço e tudo o que eu penso, não é? Mas Ele pode fazer mais do que tudo quanto eu penso e mais do que tudo quanto eu peço. Ele não simplesmente faz tudo, mas Ele pode fazer mais do que tudo isso, né? Porque às vezes eu peço um monte de coisa, mas Ele pode fazer muito mais do que isso. E aí vem o último passo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Maravilhoso isso, gente. Não sei se vocês conseguem maravilhar junto comigo aqui, mas Paulo está falando, Deus, o Senhor é 10, não, o Senhor é 1000, o Senhor é infinito, o Senhor é todo poderoso. Eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer isso com a igreja de Éfeso. E eu creio que o Senhor pode fazer isso na nossa igreja. Se o Senhor quisesse, querido Deus, o Senhor pode fazer isso na nossa igreja. O Senhor pode transformar a nossa igreja numa igreja forte, numa igreja madura, numa igreja que precisa derrubar as paredes aqui, porque não está cabendo mais pessoas interessadas em ouvir a palavra de Deus, em servir a Deus. A minha primeira oração hoje foi: Deus, envia trabalhadores para a sua seara. Fala, David. Eu disse aqui, infinitamente mais, eu vejo sim, diferente, assim, não que, por exemplo, Deus, eu quero essa cadeira de madeira. Eu penso que ele é infinito assim, porque eu falo assim, não, eu vou te dar uma cadeira de madeira, eu vou te dar uma de balanço. Porque ele sabe que de madeira não vai entender as necessidades que eu acho que ele. Você entendeu? Mas você vai, eu quero uma casa nova, ele me dá uma casa usada. Por quê? Porque às vezes ele já sabe que a casa nova eu estou pode manter uma coisa desse sentido. Então assim, ele dá, eu penso, infinitamente, não que dá o que a gente pede. Ele dá o que ele sabe que a gente precisa. Isso, o que é melhor para nós. Tá certo também, David. Tá certo o seu argumento. E às vezes ele... O poderoso são os dois, né? Conforme a vontade de Deus. Ele coopera, querer. Não é? Ele que nos dá a fé, ele que... Eu li no texto, eu até compartilhei no texto, que os astronautas creem que para chegar de uma extremidade a outra gasta-se 10 bilhões de anos luz, né? Então, se a pessoa conseguir uma nave espacial e gastar 10 bilhões, Deus fez isso, Ele é maior que isso. Então, se você não consegue imaginar o que é 10 bilhões de anos de luz, você não vai entender o que é a plenitude. Né? É cheio da plenitude. Quer dizer, nós temos um pouco dessa plenitude que é a Espírito Santo. Jesus ele tem essa toda a plenitude. E Ele é maior que isso. Então, se a gente faz pensarmos isso, qual que é a altura, qual que é a largura, qual que é a profundidade, o comprimento, logicamente a altura nós queremos morar no céu. Né? E tem outras coisas, devagarinho. Então Deus é poderoso. Ele, como Deus, se Ele quiser cuidar, conforme a minha necessidade, conforme o querer dele. E Ele vai operar infinitamente mais, porque Ele é maior de 10 bilhões de anos. Ou seja, Ele criou esse espaço.
esse vácuo contínuo no universo, Deus não era E tudo mais que a gente nem sabe que existe, né? Deus sabe que existe, né? Para a gente tentar entender isso aí, tá todo mundo comentando, por exemplo, a gente aprendeu na escola que as estrelas são infinitas. A gente aprendeu na escola que o espaço sideral é infinito, né? Para nós, né? Então, o pastor Sebastião, sei que estou falando, ele falou para mim uma vez, né? Não sei se foi lá no curso de teologia, lá no Instituto Bíblico de Samuel. Para Deus, o espaço não é, o espaço sideral não é infinito. Claro que não, né? Você tem razão. Para Deus, as estrelas Tá aqui na mãozinha dele, né? não Aqui, ó. são infinitas, né? Então, tudo para Deus é infinito. Verdade. Para nós não, para nós é infinito. Só para a gente tentar entender. Irmãos, então é isso. Ó. Hoje a gente falou da importância de orarmos pelo poder de Deus na vida da igreja. E eu gostaria que vocês orassem por esse poder. Não aquele poder, sabe, aquela coisa mística, assim, não é isso. Mas a força que vem do altos céus para preencher a nossa vida interior, para nos dar vontade de servir a Deus, de viver para Deus, não é? Hoje a gente aprendeu que a postura correta é a alma de joelhos, é o coração quebrantado, que a gente deve orar ao Pai que tem recursos inesgotáveis, não é? E que a nossa oração pela igreja deve ser pelo poder fortalecedor de Deus em suas vidas, ok? Então, compreenda isso, a importância de orar pela vida espiritual da igreja. Mas não só compreenda, ore. Ore pela igreja. Ore cada vez mais pela igreja. Pelo poder de Deus na vida da igreja. Pelo poder de Deus na sua vida. Pelo poder de Deus na minha vida. Na vida da sua família, da nossa igreja. Ok? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Porque esse texto exalta tanto o teu nome, a tua grandeza, Deus, e a riqueza da tua glória. Não há palavras, Deus, para medir o quanto o Senhor é grande e poderoso, Pai. E quem somos nós para falarmos com Deus tão grande e poderoso, Pai? Não somos ninguém, não somos nada, Deus, diante de Ti. Mas louvado seja o Senhor por Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos deu a oportunidade de falarmos contigo, Deus, de termos acesso a Ti pelo sangue dele. Muito obrigado, Deus. Dá à nossa igreja, às nossas vidas, Deus, o poder do Senhor, para sermos cheios do Senhor em nossas vidas, Deus, para que Cristo habite em nossos corações, para que Ele governe, para que Ele mande, para que Ele reine, Pai, em nossas vidas. E a gente compreenda mais o Seu amor, Pai. E cheguemos ao ponto da plenitude contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Semana que vem, Efésios 4.